Olá pessoal, tudo bem? Eu novamente, bem-vindo ao canal E aí Jora hoje. Esse canal foi criado com um propósito, foi criado primeiramente no coração de Deus, colocado no meu coração com o propósito de ensinar para você tema da Bíblia de A a Z. Todos os temas que você tem curiosidade de saber da Bíblia, mas que você não tem coragem de chegar no seu líder religioso, de você perguntar, ou de você não sabe escavar a verdade que é a palavra de Deus para encontrar os temas. Então, nesse canal eu trago temas para você de A a Z. Aqui nesse canal eu apenas dou capítulos e versículos para que você possa verificar na sua casa, na sua Bíblia, com a sua família. Tudo bem? Brevemente, quando eu finalizar esse tema, eu vou entrar nos temas, dando oportunidade de você falar, de você testemunhar sobre o que Deus significa para você, sobre a onipotência de Deus, como Deus agiu poderosamente na sua vida, o que Deus significa para você, qual é a razão, qual é o motivo, qual é a circunstância que Deus ele tem relevância na sua vida, o que é Deus para você. Será que ele é um Deus distante? Será que ele é um Deus presente? Será que ele é um Deus que está no controle do mundo diante desse grande conflito entre o bem e o mal? Parece que o mal está ganhando. Será que Deus ainda está no controle, está no comando de todas as coisas? Como eu falo, se você tiver sempre coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de responder, porque a Bíblia é um manual de procedimento do ser humano. É um manual. A Bíblia nunca foi, ela não é e nunca será um livro interpretativo. Ela é sempre um livro guia, ela é seu manual. Jesus mesmo falou: examinai as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim. E além dele ser o seu Salvador, o meu Salvador, quando ele andou aqui na terra, ele foi o nosso exemplo. E toda vez que ele era questionado diante de Anás, Caifás, diante de Herodes, da sociedade que vivia naquele tempo ao seu redor, ele sempre respondia, ele sempre rebatia os debates teológicos com a seguinte frase. Ele não entrava em debate teológico, ele só falava: o que você entende das Escrituras? Está escrito, está escrito. Ele venceu o inimigo assim, na tentação do deserto, está escrito. Ele venceu todas as provações, assim está escrito. E ele já era cheio de fé, e ele adquiriu forças na sua humanidade para poder vencer na sua humanidade, deixando a sua divindade de lado na sua humanidade. Ele criou fé e teve forças pela palavra, porque a palavra ela te alimenta a sua fé, a palavra ela te sustenta, ela te ajuda. Por isso que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então Jesus, ele tinha a Bíblia como a sua defesa. Então não tinha como questioná-lo, não tinha como derrubá-lo, ele diante de um debate teológico, diante de algum argumento, porque ele falava: está escrito, o que vocês entendem? O que vocês estão interpretando? Se lá está escrito que é azul, se lá está escrito que é preto. Então não adianta você tentar interpretar, tentar colocar outro argumento, ou tentar colocar outra maneira de compreensão da Bíblia, sendo que está escrito que é isso, ponto, acabou, está escrito o que você entende. Então, Jesus, ele sempre foi pedagógico para ensinar, e também sempre foi correto para poder falar o que realmente estava escrito, sem delongas, sem críticas, sem ser ignorante no sentido de brutalidade. Ele sempre foi gentil, manso e humilde, porque por isso que ele falou: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração. Então ele sabia impor as palavras verdadeiras de Deus, que era a própria palavra dele, mas com mansidão, com disciplina e principalmente com amor. É assim que é pregado o Evangelho. É assim que você consegue alcançar, sem crítica, sem apontar e sem levantar acusações. Porque o verdadeiro cristão, a missão que Deus deu para o ser humano, e ele entende o que é o cristianismo, é isso: é você testemunhar a favor de Deus. Cristo falou lá em Mateus, no capítulo 28, fala assim: vocês serão a minha testemunha, tanto aqui na Judeia, quanto em Samaria, e até o fim do mundo, em todos os continentes. Então nós somos testemunhas de Deus. Então não tenta defender a Deus, porque ele não precisa de advogado, e se ele precisasse que alguém defendesse ele teria pessoas bem melhores que eu ou que qualquer outro
religioso. Então não tenta definir a Deus. E também não tenta tomar o papel de Deus de juiz, de apontar e julgar as pessoas, porque isso não cabe a nós. O único papel que Deus deu para nós é ser testemunhas. Por isso que Jesus ele andava no meio de ladrões, prostitutas, porque normalmente, como eu sempre falo para alguns colegas ou pessoas que me abordam, você não encontra uma prostituta dentro de um templo, de uma igreja. Você tem que ir até um prostíbulo. Você não encontra um ladrão dentro de uma igreja. Você tem que ir até o local onde que ele está sendo guardado para pagar a sua penitência por ter roubado, que é um presídio. Você não encontra um viciado em drogas dentro da igreja. Você tem que ir até a Cracolândia ou o local que vende droga para poder alcançar essas pessoas. Então era esse o trabalho de Jesus. Jesus viveu 33 anos aqui na Terra, 3 anos e meio, né? Começou seu ministério, viveu 3 anos e meio e entregou a vida para salvar a mim e você. E esses 3 anos e meio ele dedicou aí essas pessoas, né? Pois se cumpriu a palavra que ele fala na palavra de Deus, que fala, ele veio para os seus, né? Que ele veio da linhagem judaica, mas os seus não receberam, recusou. Então ele estendeu a salvação, a sua graça para todos. Então ele ia com prostituta, ele ia com as pessoas drogadas, ele ia com as pessoas mais rejeitadas, os mais excluídos, ele ia com os leprosos, naquela época que era considerado maldiçoado por causa que tinha uma doença na sua pele, eles achavam que era contagiosa e que era uma praga de Deus. Então isso é uma parte teológica que explico depois em outro vídeo. Mas voltando para o tema, então Deus, ele quer que você vá, ide, fazer discípulos, testemunhais a toda a nação, então chegará ao fim. Então esse é o verdadeiro evangelho puro e verdadeiro. Está escrito, a palavra, faça da palavra sua lâmpada e luz para os seus caminhos, e você vai encontrar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Entrando no tema de hoje, dando início no tema da letra N, que a gente vai dar início hoje, finalizamos a letra M, né, que nós falamos sobre música no tema passado. Aí se você voltar alguns vídeos do canal e aí já orou hoje nós entraremos num tema na letra N, sobre o tema namoro. Nada melhor que começar como um tema sobre namoro. Como que se deve proceder um namoro correto? Como que eu devo namorar? Qual é a maneira que a Bíblia fala de namoro? Essa é a opinião do Tom? Não, eu vou te dar capítulos e versículos. E deixa a Bíblia falar com você. Deixa a Bíblia falar com você através do Espírito Santo. A Bíblia é inspirada por Deus. O mesmo Espírito que revela para você é o mesmo Espírito que revelou para os profetas da Bíblia. Então a Bíblia é inspirada por Deus. Por isso está escrito, toda a Escritura é inspirada. Toda a Bíblia, não é só um pedaço não. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para a repreensão, para a correção, a fim de que todo ser humano seja perfeitamente habilitado para toda boa obra, tá bom? Então vou dar início na letra N com esse tema, namoro. O que a Bíblia fala, Tom, sobre namoro? Quais são os capítulos? Quais são os versículos? Qual é o conselho que a Bíblia me dá sobre ter um namoro correto, sobre ter um namoro que é aprovado por Deus, um namoro que é duradouro, que me leva até o altar, ao noivado e ao altar, ao casamento? Quais são os textos bíblicos, Tom, que a Bíblia me dá? Tá bom? Então eu vou te dar o que a Bíblia fala, tá? Aqui eu não vou pôr minha opinião, nem da direita nem da esquerda. Eu vou apenas falar o que a palavra de Deus diz. Então o tema é namoro e vamos entrar no tema sobre namoro, tá bom? Primeira pergunta sobre o tema namoro. A primeira pergunta fala assim: o amor, olha que pergunta interessante que eu achei para você. O amor pode ser comprado? O que você acha? O amor de alguém pode ser comprado? No mundo que a gente vive hoje, que fala da prosperidade, do dinheiro, que muitos valorizam o dinheiro, por isso o próprio servo de Deus escreveu na palavra, onde está escrito aqui, onde está na minha mão aberta, está escrito assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal que acontece. Então as pessoas matam, roubam, as pessoas faz tudo pelo dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os mal. Então se você olhar dentro do contexto, você vai ver que toda essa atrocidade que acontece nos telejornais é por causa do dinheiro, envolve o dinheiro. Se você for cavar fundo, tem um dinheiro por trás disso. Então,
A pergunta é, o amor, o verdadeiro amor, ele pode ser comprado? Onde está escrito isso, Tom? Fala para mim. Vou falar para você onde está escrito, tá? Você vai lá no livro de Cantares na Bíblia. Se você tiver dificuldade de achar, você fecha a sua Bíblia, abre na primeira capa, passa uma folha, segunda folha tem um índice com todos os livros, capítulos e versículo tem as páginas. Então você vai no livro de Cantares, num capítulo é sempre número grandão, versículo número pequenininho. Livro de Cantares, no capítulo 8, versículo 7. Qual é a pergunta? O amor pode ser comprado? Vai lá, que lá vai ter resposta para essa pergunta, tá bom? Não vou te dar a resposta. Vai lá, lê na sua Bíblia, para te incentivar você ter um diálogo com Deus, para você ouvir a voz de Deus. A única maneira de você ouvir a voz de Deus aqui na terra é através da palavra de Deus, que ele fala claramente, abertamente para o ser humano. Aqui é uma carta de amor que Deus deixou para mim e para você. Então a pergunta é, o amor pode ser comprado? Vai lá no livro de Cantares, no capítulo 8, versículo 7. Próxima pergunta do tema sobre namoro. Vamos lá, próxima pergunta do tema sobre namoro. Próxima pergunta fala assim, como escolher corretamente no namoro? Como você escolher uma pessoa corretamente para namorar? Como você escolher corretamente uma pessoa que vai te valorizar como pessoa, não o que você tem, o que você adquiriu, mas valorizar você como pessoa, dar valor a você, ao seu caráter, ao seu jeito. Como encontrar essa pessoa? A Bíblia dá spoiler disso, Tom? A Bíblia me dá o capítulo, o versículo para isso? A Bíblia te dá tudo, a Bíblia tem resposta para tudo que você precisa. Por isso que eu falo que ela é um manual de procedimento do ser humano. Então a pergunta é, como escolher corretamente no namoro? Como escolher corretamente o namoro? Uma pessoa para namorar, para poder construir família, para seguir a minha vida comigo, para nós dois caminhar lado a lado. A Bíblia fala, vou te dar o capítulo e versículo para você verificar na sua casa, na sua Bíblia e com a sua família, tá bom? Então você vai no livro de Juízes, tá? O livro de Juízes, no capítulo 14, grandão, no versículo de 1 a 20. Livro de Juízes, no capítulo 14, de 1 a 20. Lá te dá a resposta para essa pergunta, como você escolher corretamente uma pessoa para namorar, uma pessoa para o namoro, como você escolher, tá bom? Vai lá e verifica na sua Bíblia, não vou ler para você. Eu vou incentivar, esse canal incentiva você a ir ler os textos bíblicos, tá bom? Então vá e estude as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. Examinar é quando você vai no médico e o médico te dá um diagnóstico porque ele fez um exame em você, ele fez uma bateria, ele tocou em você, ele colheu seu sangue, o laboratório foi lá e fez todo o trabalho de laboratório, olhou seu sangue, ele colocou os aparelhos em você, fez um exame, então ele examinou você para te dar um diagnóstico. Então a mesma coisa que Deus quer que você faça, examina a escritura, lê, busca as escrituras, examina, escava, assim como você quer, busca algo na sua vida, você busca com dedicação, você busca com fervor, você quer aquilo e você se dedica àquilo, mesma coisa você faz na Bíblia. Então examina ela, porque ela vai te dar a vida eterna, tá bom? Céu e terra passarão, mas a minha palavra permanece eternamente. É isso que a palavra de Deus fala. Próxima pergunta do tema namoro. Próxima pergunta e última pergunta para nós finalizar sobre o tema namoro. Então a pergunta anterior foi assim, como escolher corretamente uma namorada ou como escolher corretamente no namoro? Então, Juízes, capítulo 14, versículo de 1 a 20. Juízes, capítulo 14, número grandão, versículo de 1 ao 20, tá bom? Você vai achar a resposta para essa pergunta. Última pergunta do tema sobre namoro. Vamos lá para a última pergunta. Fala assim, quando existe amor, como passar o tempo? Como passa o tempo? Quando existe amor, é uma pergunta. Como você deve passar o tempo? Ou como passa o tempo? Essa é a pergunta. Quando existe o amor, como passar o tempo com essa pessoa amada? Ou como passar o tempo? Será que a Bíblia tem resposta para essa pergunta? Olha que pergunta interessante eu deixei para o final. Quando existe amor, Tom, como eu devo passar o tempo com esse meu amor? Ou como passa o tempo?
com essa pessoa que eu escolhi para me amar. A Bíblia fala sobre esse tema? Fala. Aonde está escrito? Qual capítulo, qual versículo? Eu vou te dar para você verificar na sua casa, na sua Bíblia, com a sua família, com seus amigos, com qualquer pessoa que você achar agradável para poder dialogar, para poder estudar, para poder examinar a palavra de Deus, tá bom? Então, a pergunta é: quando existe amor, como passar o tempo? Olha que legal, quando existe amor, como passar o tempo com a pessoa amada? Onde está escrito isso, Tom? Vou te dar agora o capítulo e o versículo. Você vai no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, como está em alto o livro de Gênesis ultimamente, legal. Então, legal você ver esse livro, como todos os livros são inspirados por Deus, e ver esse tema. A pergunta é, repetindo a pergunta: quando existe amor, como passar o tempo? Ou melhorando a pergunta, quando existe amor, como você passar o tempo com a pessoa amada? Como passar o tempo com a pessoa amada? Como você se dedicar a ela? Como você entregar a sua vida a ela? A Bíblia fala sobre isso? Fala. Qual capítulo? Qual livro, Tom? Qual capítulo? Qual versículo? Vou falar para você. Você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 29, versículo 20. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 29, no versículo 20. Lá você vai encontrar a resposta para essa pergunta. Qual a pergunta, Tom? Repete para mim. Quando existe amor, como passar o tempo com essa pessoa amada? Ou como passa o tempo? Quando existe amor. Para não ser uma coisa chata, uma coisa monótona, para não ser uma coisa... como posso dizer para você, uma coisa assim que desagrada. O que a Bíblia diz, Tom? Para ser uma coisa agradável. Porque quando existe amor, nada é chato. Quando existe amor, tudo é legal. Qualquer coisa que a pessoa faz é divertida. Então, qual o conselho que a Bíblia me dá sobre essa parte de namoro? Quando existe amor, como eu faço para passar o tempo com essa pessoa amada? O tempo não passa quando existe amor. Você quer ficar o resto da vida, quer ficar o tempo que for, mas só que você tem que seguir seus compromissos, tem que seguir a sua vida, o curso natural da sua vida. Mas a Bíblia te dá o conselho, quando existe amor, como você deve se proceder. Pergunta para finalizar o vídeo, a pergunta é: quando existe amor, como passar o tempo com a pessoa amada? Você vai no livro de Gênesis, no capítulo 29, versículo 20, tá bom? Esse foi o tema sobre namoro. Espero que você gostou, espero que você vá aos textos que eu te dei, examina, lê e vê tudo que Deus fala sobre namoro. Deus fala tudo na palavra dele. Como sempre digo, se você tiver coragem de perguntar, a palavra de Deus, a Bíblia, sempre terá coragem de te responder. Porque nem só do seu dinheiro vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu nome é Tom, ore por mim, que eu estarei orando por você. Obrigado por mais um tema, espero você no próximos vídeos, tá bom? Que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus te guarde, que Deus me guarde. Ore por mim, que eu estarei orando por você. Até o próximo vídeo, tchau!